Bom dia, pessoal. Vamos iniciar agora uma aula sobre a P3. Inicialmente, eu vou falar no geral do que nós vamos abordar aqui. Então, vamos iniciar com cavidade oral. As patologias da cavidade oral, a gente tem que saber que temos lesões inflamatórias reativas. Quais que são essas lesões inflamatórias reativas? Afta ou infecção por herpes simples. Nas aftas, nós vamos ter úlcera única, dolorosa, úlcera única. Na infecção por herpes simples, nós vamos ter bolhas cheias de líquido. E na candidíase oral de Muget, nós temos um exudado fibrinopurulento que se desprende facilmente, ou seja, diferente das leucoplasias e eritroplasias que não se desprendem facilmente, tá? Então, quando desprende facilmente é candidíase. Ela se subdivide em três, que é pseudomembranosa, eritematosa e hiperplásica. Depois a gente tem as lesões proliferativas e neoplásicas. Não são tão importantes, quase nunca se cobra na prova, mas é bom saber que nós temos granulomas piógenos e granuloma periférico. Aí nós temos lesões cancerosas e pré-cancerosas, que são eritroplasia ou leucoplasia. A eritroplasia é a que se associa a um risco superior de transformação maligna. Na leucoplasia, a gente tem um risco de progressar a câncer epidermoide e também é considerada uma lesão pré-maligna. O carcinoma epidermoide em si, né, que pode originar em qualquer ponto, desde a nossa cabeça até o coelho, e está revestido pelo epitélio epidermoide estratificado pelos nidos de queratinócito, que são lesões quase que pneumoníacas do carcinoma epidermoide. Depois das patologias da glândula salival, nós temos que saber pelo menos citá-las e lembrar do mucocele, tá? E do adenoma pleomorfo, que são as que têm imagens assim mais características da enfermidade. Então, nós temos cielodenites, que é por trauma, infecção autoimune, que afeta a parótida e está ligado a papeiras. Mucocele, que é mais frequente, que é a rotura dos condutos com fuga de saliva, que tem uma imagem bem específica, onde o paciente tem o crescimento dos lábios, né? Como se fosse um quiste, assim. A cielolitíase bacteriana inespecífica, que é por obstrução de conduto, cielodenites crônica, que é a consequência de menor salivação, xerostomia, e adenoma pleomórfica, é um tumor benigno misto, um dos tumores benignos mistos com padrão bifásico. E o tumor de Wharton, que é o cistoadenoma papilar linfomatoso. Saber principalmente aqui o que? Mucocele e adenoma pleomórfico. Continuando então. Lembrar também que quando a gente fala de esôfago, a gente tem que entender a esofagite, que é a inflamação do esôfago, depois o esôfago de Barré, que vem lá, a metaplasia, o carcinoma epidermoide e o adenocarcinoma, que são todas patologias super importantes da cavidade oral, tá? Também o estômago, lembrar da gastrite crônica, gastrite aguda e enfermidade ulcerosa péptica. A gente tem que saber principalmente a causa de todas e mais ou menos compreender como que se daria, né, a macro e microscopia. Por exemplo, na gastrite aguda, nós temos as principais causas dos Lymes, o tabaquismo, a dieta desse paciente. E aí, na macroscopia, nós vamos encontrar um edema moderado, congestão vascular e, como esperado, na inflamação aguda, o infiltrado de neutrófilos. Na crônica, nós temos outra causa. Também poderia ser, né, os Lyme, tabaquismo, mas principalmente a Helicobacter pylori. E aí, na macro, nós temos uma mucosa enrojecida, com plegs engrossados, que pode abrir caminhos para uma metaplasia. Depois, na microscopia, nós temos o infiltrado inflamatório crônico, né, que são os linfócitos, mas junto disso, anteriormente já vem a inflamação aguda, então neutrófilo, eosinófilo, células inflamatórias. Na enfermidade ulcerosa péptica, nós unimos todas as etiologias, ou seja, todas as causas. Então, nós vamos ter Aedes, tabaquismo, H. pylori. E na macro, como a gente sabe, a úlcera é o defeito escavado. Então, nós vamos ter defeito escavado com uma base limpa, lisa, e o infiltrado inflamatório. Porém, já com um tecido de granulação e cicatriz fibrosa. Por quê? Porque o tecido já está tentando se regenerar, né?
a úlcera. Depois, os pólipos e tumores gástricos. Saber os pólipos inflamatórios hiperplásicos, toda a classificação, pólipos das glândulas fúngicas, o adenoma gástrico e o adenocarcinoma gástrico. No adenocarcinoma gástrico, é importante saber que existe o tipo intestinal, que tem uma macroscopia que possui massa esofítica ou tumor ulcerado, e as células neoplásicas contêm vacúolas apicais de mucina, ou seja, as glândulas, adenocarcinoma gástrico é glândulas, adeno de glândulas, vão ter vacúolas apicais de mucina, vai estar cheio de mucina dentro. E o tipo difuso é um pouco diferente. A parede já se dá mais engrossada, perde os plegues da mucosa. Aí nós temos na microscopia a formação das células em anilho de selho, se perde caderina e não se formam glândulas. Então a diferença também tem a recessão desmoplásica. Mas, enfim, a diferença do intestinal difuso é que um vai criar uma massa esofígea, vai crescer, né, o tumor, e no outro nós temos uma parede engrossada. E na microscopia a gente tem produção de mucina em um e no outro já não se existe nem a formação das glândulas. Nas classificações do adenocarcinoma gástrico, nós temos classificação de Lauro e classificação de Borman avançado. Enfermidades inflamatórias intestinais, temos que saber diferenciar colite ulcerosa e enfermidade de Crohn. Pólipos intestinais, saber que existe sempre os sésiles, depois os pediculados, temos os não neoplásicos, que é hiperplásico, inflamatório, armatomatoso. Dentro do armatomatoso temos subdivisões, que vai ser o juvenil ou o Peutz-Jeghers. Um afeta mais crianças e o outro já seria por síndromes autoimunes, é raro. E o pólipo neoplásico, que são já lesões pré-malignas, que são os adenomas, se divide em tubular, velhoso e tubo-velhoso. Aqui a gente tem um esquema para explicar como que seria a evolução desse pólipo. Então, inicialmente, ó, o pólipo adenomatoso césio está ali plano, depois evolui a pediculado, depois começa o pólipo com lesão pré-maligna, aí nós temos câncer precoce e o câncer avançado, mas aí já está em uma patologia maligna. A polipose adenomatosa familiar se observa mais de 100 adenomas. Importantíssimo saber porque tem uma imagem super específica que a gente vai falar depois. O adenocarcinoma de cólon, saber que é neoplasia maligna, esse tipo epitelial que forma um padrão glandular e afeta o cólon. Então, por isso que ele se chama adeno, né? Porque forma esse padrão glandular. Frequente em homens a partir de 50 a 70 anos, localização no reto, sigma e cólon e multifatorial, ou seja, a etiologia é multifatorial, então nós podemos ter antecedentes familiares, obesidade, alimentação, né, hidratos de carbono, tabaquismo, tudo isso vai estar envolvido na causa do adenocarcinoma de cólon. Até aqui seria isso. Agora a gente já vai iniciar falando das gastrites, tá? As gastrites aguda, crônica. Vamos falar aqui então. Gastrite aguda. Processo inflamatório agudo transitório da mucosa gástrica, principais causas saber que é AINES, álcool, tabaco, macroemicroscopia, é importante saber, mas aí nós vamos fazer o quê? Vamos relacionar com o tipo de inflamação, né, que é a inflamação aguda. Saber que pode ter erosão, hemorragia, né, e que são concorrentes e recebem o nome de gastrite hemorrágica erosiva aguda. Isso está no livro. Então, nas manifestações clínicas, o paciente vai ter pirose, vômito, náusea, dor epigástrica ou pode ser assintomática. Também vai ter hiperêmia, ou seja, essa hiperêmia é quando a mucosa, o epitélio, vai estar todo com fundo sangrento, totalmente roxo. Aí, quando há pequeno foco de hemorragia, infiltrado de neutrófilo e epitélio normal, temos gastrite aguda. Pequeno foco de hemorragia, infiltrado de neutrófilo, ou seja, infiltrado agudo, e o epitélio normal, gastrite aguda. Normal, ou seja, não ulcerado. Aqui, ó. Aqui, isso aqui são tudo neutrófilos, neutrófilos, neutrófilos. A gastrite crônica, não esquecer que a inflamação crônica da mucosa gástrica produz atrofia e também, por consequência, uma metaplasia intestinal,
como intento de reparação do tecido, né, leva à metaplasia. E aí, na patogenia, a causa frequente, que é Helicobacter pylori. Então, a produção de gastrina pode estar elevada, a virulência da Helicobacter pylori, ela está associada aos flagelos e ureasas, que eles aumentam esse pH gástrico, e aí acabam causando essa gastrite, essa irritação ali da mucosa e consequente inflamação. É menos frequente encontrar H. pylori na mucosa oxíntica, produtora de ácido do fundo e corpo, mas isso não é importante para a gente saber, para nossa prova. É importante saber que podemos levar à metaplasia. Então, na macroscopia, a mucosa vai estar enrojecida, com os pleques engrossados, que seja a metaplasia, né? E infiltrado inflamatório, neutrófilo, eosinófilo, linfócito. Aqui seria mais infiltrado linfocitário, ó, que as células já estão mais bem redondinhas. E aí a gente tem que lembrar também aqui de toda a característica da mucosa gástrica, né? Que aí você já relaciona com a gastrite. Depois a gente tem a enfermidade ulcerosa péptica, que são as úlceras crônicas da mucosa. Ó. Aí a gente junta aqui todas as causas delas, que é as infecções por H. pylori, Aedes, saber que a base das úlceras pépticas é lisa e límpia, e são úlceras solitárias, diferente de pólipos, que os pólipos, a maioria, são mais de um pólipos, né? E aí, macroscopia, defeito escavado, sempre saber que quando a gente fala em úlcera, é escavado, defeito escavado. E infiltrado inflamatório vai ser neutrófilos, pode também ter infiltrado inflamatório crônico, e aí ó, o depósito de fibrina, que já é a questão da cicatrização do tecido, né? Aqui nós temos classificação de Forrest, que é sobre as características do sangramento, né, das úlceras, mas também não é importante para a prova. Aqui a gente tem uma úlcera, ó. Isso aqui representa um pouco de hemorragia. E sobre gastrite seria isso. Aqui a gente vai falar sobre pólipos, que aí nós temos na questão gástrica, nós temos a pólipos inflamatórios hiperplásicos, que sempre saber também, que a gente já falou na P2 e P1, que os pólipos são massas que protuem por em cima da mucosa, protuem, protuberância. Então, se falar de pólipo, é protusion, não esquecer da palavra protuem. Aparece como consequência de hiperplasia, inflamação ou neoplasia das células epiteliais. Todos os pólipos gástricos são pólipos inflamatórios ou hiperplásicos, afetam pessoas mais velhas, né, ancianas, assim, a partir de 50 anos, podem estar associados à gastrite crônica por H. pylori e pode regressar depois de erradicar as bactérias. Depois que a gente tratar H. pylori, pode erradicar esses pólipos, tá? Não é tão importante saber a questão de macro e micro para a prova final, porque é difícil recordar a característica de cada pólipo. Então, saber que eles têm menos de 1 centímetro, são glândulas favelares irregulares, dilatação quística e edema também na mucosa. Lembrar mais das imagens, ou seja, ó, aqui nós temos todo um processo inflamatório, aqui nós temos as dilatação quísticas, ó, isso aqui dentro são mucina, tá? Porque dilatação quística. E aqui nós temos glândulas favelares irregulares, que formam os quistes. Isso aqui é tudo glândulas. Ó. Só que essa aqui tá totalmente irregular. Aqui também são dilatações quísticas. Aqui é outra dilatação quística. Aqui é um pólipo hiperplástico, mas esse aqui é um pólipo pequeno. 0,5 diâmetros. Centímetros de diâmetros. O polipose das glândulas fúngicas aparece em pessoas com a polipose adenomatosa familiar. Também é bem característico a imagem para a gente lembrar. Mas não cai muito na prova.
É que a gente tem dilatação quística, glândulas alveolares, tecido conjuntivo com um processo inflamatório. Adenoma gástrico. Adenoma gástrico ele é muito importante. Ele afeta os homens de 50 a 60 anos. A incidência dos adenomas aumenta com quem tem a polipose adenomatosa familiar e é quase sempre sobre uma gastrite crônica. Então, a gastrite crônica tem alta chance de causar o adenoma gástrico. Então, lembrar da atrofia metaplasia intestinal e que adenoma, aqui está escrito errado, mas quando a gente fala em adenoma, sempre está relacionado a lesões pré-malignas, tanto o adenoma gástrico como o adenoma intestinal. Macro, lesões solitárias com menos de 2 centímetros e o epitélio cilíndrico intestinal, displasia. Essa palavra aqui é muito importante quando se fala de adenoma. O adenoma já inicia uma displasia, então é por esse motivo que são pré-malignas. Mas, ó, por isso aqui já é displasia, ó. Que seria o que? Estratificação do epitélio, já inicia hipercromasia, já muda tudo, tá? Câncer gástrico é importantíssimo a gente saber que é um processo maligno. Então, quando eu falo lá na prova, descreva macro e micro, ou descreva os tipos, né, de câncer gástrico. O adenocarcinoma gástrico é a mesma coisa. É um processo maligno, 90% dos cânceres gástricos, e a maioria afeta o antro e a curvatura menor do estômago, né? Frequente em homens e a causa relacionada a Helicobacter pylori juntamente com fatores de risco, que seria genética e dieta. Aí se tiver que chutar lá ou escrever, vai ser tabaquismo, que é, é a causa de todos os adenocarcinomas, cânceres em si. Tipo intestinal. Tende a formar massas tumorais, ou seja, pediu para escrever lá, vou botar massa esofíntica. Está ótimo. Massa esofíntica, micro, contém vacuolas apicais de mucina, né? É importantíssimo entender isso. Ó, aqui nós temos a proliferação das células neoplásicas, tá? E aqui no meio a gente já tem a vácula de mucina, ou seja, isso aqui seria uma glândula, ela está aumentada pelo acúmulo das vacuolas de mucina aqui dentro. Nessa imagem 2, nós temos um talho fibrovascular, e aí esse adenocarcinoma, para vocês verem, por exemplo, esse aqui poderia ser uma glândula antes, só que essa glândula sofreu displasia, ela está aumentando, aqui ela tem vacuolas apicais de mucina, e aqui ela está já invadindo, sobrepassando a submucosa, ok? Dá para entender isso? Aqui, por exemplo, no início nós teríamos uma glândula, começou a ter vacúolos apicais de mucina, aí depois nós temos o talho fibrovascular e aqui ela já está invadindo essa outra área da submucosa e muscular. No tipo difuso, a gente tem a parede engrossada, que é o aspecto da bota de couro. E depois, na microscopia, células em anilho de selho. Então faz o quadrinho aí, tipo intestinal, tipo difuso, intestinal, massa esofíntica, tipo difuso, parede engrossada, microscopia, tipo intestinal, formação de vacuolas apicais de mucina, ou glândulas com vacuolas apicais de mucina, e na microscopia, células em anilho de selho. Pronto, tá respondida a questão. Aqui, ó, células em anilho de selo, porque vai crescendo e vai empurrando o núcleo para a periferia, por isso que é anilho de selho. Manifestação, dispepsia, disfagia, o paciente vai ter náusea, principalmente quando se fala em neoplasia, perda de peso, né? Ou anorexia, que tem dificuldade de comer, principalmente. Prognóstico. O prognóstico do adenocarcinoma gástrico, ele depende da profundidade dessa invasão, da extensão, se a metástase é ganglionar, ou extensão de metástase à distância em outros órgãos, tá? Classificação de Lauren. Vamos saber a classificação de Lauren, então. Difuso, a gente tem anilho de selho, células expansivas. Intestinal, onde aparece o intestino. Então, se na prova pedir assim, descreva a classificação de Lauren.
né? Então, ó, descreva classificação de Borman. Aí, por exemplo, aqui vai ter assim, tema de casa. Ok. Aí, por exemplo, aqui, ó. Então, classificação de Laro, a gente tem intestinal e difuso. Aí você vai botar macro e micro do intestinal e difuso, que é o que a gente falou aqui, né? Massa sofítica, vácuo apical de musquina e parede engrossada e sazanidicel. Ok. Aí depois, na de Borman, é quando o câncer já está um pouco mais avançado. E aí, quando a gente fala em intestinal ou difuso, a gente só junta as classificações. Ou seja, tipo 1 e 2, tipo 3 e 4. Então a gente faz grupos, né? Aqui, ó. O intestinal vai ser tipo 1 e 2 de Borman. E o tipo difuso vai ser 3 e 4 de Borman. É difícil? Não é difícil. Não pode esquecer. Microscopia, a gente tem células, anilho, micélio, reação desmoplásica também. Pronto, respondida a questão. Já caiu esse tipo de questão na minha prova. Rapidinho aqui. Continuando então. Intestinal e difuso é classificação de Lauren. 1, 2, 3 e 4 é classificação de Borman avançado. Tipo 1, tumor polipóide ou fungoide, massas polipóides que se projetam para a luz gástrica. Tipo 2, massa ulcerada com bordes sobressalentes. Tipo 3, tumor ulcerado. E tipo 4, difusamente infiltrativo, ou seja, é a linites plástica. Ok? E aí, pode ser que ela ponha para fazer uma correlação, mas acho difícil. Aqui nós temos o tipo 1, que é o polipóide, então ele cresce em forma de pólipos. O tipo 2, que já é mais ulcerado. E o úlcero infiltrante, ó, ele já fica o borde mais perêmico, mais vermelhado, mais irritado, parece que está esse colo. E aí depois é a alenícies plástica. Fica bem feio. Tumor do estômago gastrointestinal quase nunca pede, mas saber que é um tumor mesenquimatoso mais frequente do abdômen e que aparece no estômago. Não tem muito o que escrever. Assim. Pode ser que tenha alguma imagem, que ele é bem específico também desse tipo de tumor e dá para compreender, tá?